Olá! Primeiramente, eu quero pedir desculpas pelo atraso na postagem do material. Eu tive alguns problemas técnicos aqui, mas consegui trocar o computador, então a gente está voltando agora. Um pouquinho atrasado, a gente recupera esse tempo perdido, tudo bem? Hoje o conteúdo é sobre os princípios básicos da administração, né? A segunda parte da segunda semana da nossa aula. Então, nessa unidade, cuidaremos dos princípios pertinentes à administração pública. As ciências, de modo geral, fixam e utilizam princípios que servirão para explicar e melhor compreender os fatos. Posso dizer, portanto, que os princípios são a base, os mandamentos e os vetores da orientação da ciência. São os tijolos da construção. No que se refere à administração pública, temos princípios próprios e muito importantes para a compreensão de todo o sistema, do qual também os servidores públicos estão inseridos. Temos então princípios constitucionais e extraconstitucionais, aqueles previstos na Lei Magna e aqueles que vieram de outras leis. Ambos importantes para o estudo que ora se pretende desenvolver. Para facilitar a memorização dos princípios, lembre da seguinte expressão: LIMPE. L-I-M-P-E. Vocês vão ver lá para frente porque essa expressão é importante para a memorização dos princípios constitucionais. Então a gente aprendeu que os princípios são balizares, são os tijolos da fundação, né? O primeiro princípio constitucional que nós vamos estudar é o princípio da legalidade. É o princípio básico de todo direito público. A doutrina costuma usar a seguinte expressão: na atividade particular, tudo que não é proibido é permitido. Na administração pública, tudo que não está permitido é proibido. Enquanto nós, cidadãos, podemos fazer qualquer coisa, exceto o que é proibido em lei, a administração pública não faz nada que não esteja previsto em lei. O administrador está rigidamente preso à lei, e sua atuação deve ser confrontada sempre com a lei. Para adquirir produtos e equipamentos necessários para a realização dos serviços, por exemplo, a administração necessita se submeter ao procedimento licitatório, estabelecido na Lei 8666 de 93. Então, o administrador público não pode simplesmente sair e comprar o produto que a repartição precisa. Ele tem que seguir a lei, que é fazer um processo licitatório conforme estabelecido na 8666. Então, no nosso LIMP, a gente já viu o L. Agora a gente vai ver o I, da impessoalidade. Significa que o administrador deve se orientar-se por critérios objetivos, não devendo nunca fazer distinções fundamentadas em critérios pessoais. Toda atividade da administração pública deve ser praticada tendo em vista a finalidade pública e nunca a particular. Se não visa o bem público, ficará sujeita à invalidação por desvio de finalidade. É em decorrência desse princípio que temos, por exemplo, o concurso público e a licitação. Porque esses dois processos, o interesse público, a obtenção, né, do bem público é superior que aos interesses pessoais. No concurso público, por exemplo, o Estado procura selecionar os melhores servidores, não o servidor que é amigo do administrador, o servidor que tem amizade com alguém. É impessoal. A licitação, mesmo caso. A administração pública vai adquirir um bem, ela caracteriza o bem que precisa, mas não escolhe fornecedor, marca, nem nada disso. Desse princípio decorre a generalidade do serviço público. Todos que preenchem essas exigências têm direito ao serviço público.
Nunca o serviço público é feito de forma pessoal e sempre de forma impessoal. Cumpriu as exigências, não importando a pessoa, as ligações e os interesses que tenha. Se a exigência foi cumprida, a pessoa tem direito ao serviço público. A responsabilidade objetiva do Estado decorre do princípio da impessoalidade. Responsabilidade objetiva. Vamos trabalhar um pouquinho melhor esse conceito? É do Estado a responsabilidade civil pelos atos dos seus funcionários que nessa qualidade cause danos a terceiros, não sendo necessário que o prejudicado prove a culpa da administração. Basta haver uma relação de casualidade entre o ato prejudicial, e a administração. No que se refere à responsabilidade civil do Estado, a Constituição Federal de 88 acolheu a teoria de responsabilidade objetiva do Estado e da responsabilidade subjetiva do servidor, pois assegurou o direito de regresso contra o agente causador nos casos de dolo ou culpa. Então, uma notinha sobre responsabilidade objetiva. Então, se um servidor, cumprindo a sua função dentro da lei, prejudicar outrem, o Estado responde objetivamente por esse dano. Ele é responsável civilmente. Entendeu? O prejudicado não precisa provar a culpa, né? Que no ordenamento jurídico você tem os vários níveis, né? O dolo, a culpa, a omissão. O prejudicado não precisa provar a culpa. Se é um servidor que, no seu ato, dentro das funções públicas, né, sendo que o ato público, né, seguiu o princípio da impessoalidade, ou seja, não foi realizado para obtenção do bem público, e essa ação provocou dano a outrem, a pessoa que foi prejudicada pode acionar o Estado civilmente, responsabilizar o Estado civilmente. Do LIMP já foi o L e o I, chegamos ao M, o princípio da moralidade. O direito administrativo elaborou um conceito próprio de moral, diferente da moral comum. A moral administrativa significa que o dever do administrador não é apenas cumprir a lei formalmente, mas cumprir substancialmente, procurando sempre o melhor resultado para a administração. Pressuposto de validade de todo o ato da administração pública. Tem que ver com a ética, com a justiça, com a honestidade, com a conveniência e com a oportunidade. O conceito, então, de moral dentro da administração pública, ele é bem amplo. Então, são balizares dessa moral. Toda atuação do administrador é inspirada no interesse público. Contudo, jamais a moralidade administrativa pode chocar-se com a lei. Por esse princípio, o administrador não aplica apenas a lei, mas vai além, aplicando a substância. A Constituição de 1988 enfatizou a moralidade administrativa, prevendo que, citando a Constituição, os atos de improbidade importarão a suspeição dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo de ação penal cabível. L e M, chegamos ao P. Publicidade. Requisito da eficácia e moralidade, pois é por meio da divulgação oficial dos atos da administração pública que ficam assegurados o seu cumprimento, observância e controle. Destina-se, de um lado, a produção dos efeitos externos dos atos administrativos,
Existem atos que não se restringem ao ambiente interno da administração, porque se destinam a produzir efeitos externos. Daí a necessidade da publicidade. Exemplo disso é a divulgação dos gastos governamentais pela internet. Então, se o ato ele é todo ato público, ele tem que ter a sua publicidade realizada. Ele tem que ser notificado, tanto internamente como principalmente externamente. Então, esse talvez seja um dos princípios, né, dos requisitos mais importantes na fiscalização do ato público. Por isso que não existe a verificação de eficácia e de moralidade. Eficácia a gente não viu ainda, mas moralidade já. Sem a publicidade. Então, todo ato que gera efeito externo, né? Uma aquisição de produtos, a contratação de um servidor público, ou um pedido de prisão, todo ato, pedido de prisão é do judiciário. As ações da polícia são do serviço da administração pública. Então, todo ato ele deve ser divulgado através de jornais oficiais, da internet. Isso ficou muito latente, inclusive, com a nossa atual situação de pandemia. A obrigação de divulgação dos gastos pela internet produz um efeito de fiscalização muito grande e assegura, meio que de forma coadjuvante, né, acessória, a moralidade dos atos administrativos. Porque pensem bem comigo, se todo ato é público e é publicado, o administrador público mal intencionado vai pensar muito antes de produzir qualquer coisa que não siga os princípios da moralidade e da eficácia. Porque aquilo vai ficar registrado, gravado para sempre. Vocês podem consultar a qualquer momento a edição do Diário Oficial de qualquer divisão do poder público. Nós temos o Diário Oficial Nacional, o Diário Oficial Estadual e os Diários Oficiais Municipais. Todo ato da administração pública tem a sua publicidade obrigatória. Então, até foi feita uma pergunta: como o cidadão pode melhorar a administração pública? Talvez a forma mais simples e mais rápida seja utilizando, pelo princípio da publicidade, a conferência do que a sua prefeitura esteja fazendo, por exemplo. Quantos de vocês já acessaram o portal da prefeitura e deram uma olhada rápida nas últimas licitações abertas e realizadas? O que a sua prefeitura está contratando? Porque todo gasto tem que ser público. Então, se houve algum dispêndio, alguma contratação, ela vai ter sido publicada. Façam esse exercício. Olhem o portal da prefeitura de vocês e vejam qual foi a última licitação, pregão, licitação, a última aquisição de bens. E reflitam se esse ato seguiu os 5 princípios. Chegamos ao último princípio, eficiência. É o princípio que exige resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades dos administrados. Trata-se de princípio meramente retórico. É possível, no entanto, invocá-lo para limitar a discricionalidade do administrador, levando a escolher a melhor opção. Eficiência é a obtenção do melhor resultado com o uso racional dos meios. Atualmente, na administração pública,
a tendência à prevalência de controle de resultados sobre o controle dos meios. Então, quando a gente fala que a eficiência é a obtenção do melhor resultado, esse princípio deve nortear o administrador, somente porque o problema pode ser resolvido de várias formas. E dentre essas várias formas, algumas vão precisar de mais recursos e outras de menos. Mas as duas opções atingem o objetivo público. Então, o administrador deve utilizar-se sempre do princípio da eficiência para escolher a melhor opção entre aquelas previstas. Então, é o controle dos resultados, melhores resultados, diante da melhor utilização dos recursos. Então, com isso, a gente terminamos nosso LIMP. Lembra? Legalidade, impessoalidade. Vamos voltar lá. Olha lá. Legalidade. Tudo aquilo previsto em lei. Impessoalidade. O interesse público acima de qualquer interesse pessoal. Moralidade. A administração pública vai fazer somente aquilo que for moral, inclusive com uma noção de moral mais ampliada. A publicidade, todo ato público deve ser divulgado, permitindo assim a sua fiscalização e acompanhamento pela sociedade. Não existe o escondido na administração pública. Não deve haver. E a eficiência. A escolha da melhor opção com a menor utilização de recursos. Vimos os 5 princípios fundamentais, mas com o decorrer da prática administrativa, outros princípios foram agregados à administração pública. O primeiro é a supremacia do interesse público. Os interesses públicos têm supremacia sobre os interesses individuais. É a essência do regime jurídico administrativo. Um exemplo que é bem conhecido, que sempre algumas vezes surge na mídia, é os casos das desapropriações. A desapropriação é exemplo dessa supremacia, pois diante da necessidade pública, o particular deve ceder determinada área de terra em favor do bem coletivo, sendo, entretanto, indenizado por isso. Mas houve a supremacia do público sobre o privado. Temos também o princípio da presunção de legitimidade. Os atos da administração se presupõem legítimos, até prova ao contrário. O cometimento de uma infração de trânsito apontada por agente público, por exemplo, presume-se legítima, até que se prove ao contrário. Então, todo ato emanado da administração pública se presume-se que seja legítimo. Outro princípio é o princípio da finalidade. Toda atuação do administrador se destina a atender ao interesse público e a garantir a observância das finalidades institucionais por parte das entidades da administração indireta. A finalidade pública objetivada pela lei é a única que deve ser perseguida pelo administrador. A lei, ao atribuir competência ao administrador, tem uma finalidade pública específica. O administrador, praticando um ato fora dos fins, expressa ou implicitamente contidos na norma, pratica desvio de finalidade. Então, sempre o fim é o interesse público. O princípio da autotutela. A administração tem o dever de zelar pela legalidade e eficiência dos seus próprios atos. É por isso que se reconhece à administração o poder e dever de anular
ou declarar a nulidade de seus próprios atos praticados com infração à lei. A administração não precisa ser provocada ou recorrer ao judiciário para reconhecer a nulidade de seus atos. A administração pode revogar os atos administrativos que não mais atendem às finalidades públicas, sejam inoportunos, sejam inconvenientes, embora legais. Em suma, a autotutela se justifica para garantir à administração a defesa da legalidade e eficiência dos seus atos, nada mais que um autocontrole. Então, ao mesmo tempo que a administração emana seus atos, ela não precisa aguardar uma requisição externa para anular os próprios atos. Ela mesma, durante a sua execução, pode verificar: esse ato é carregado de nulidades. Ele, depois, durante a sua execução, depois que feito, foi verificado que em algum momento ele pode infringir a lei. Então a administração pública não precisa aguardar o poder judiciário acionar, acionar e falar: administração, esse ato está errado, ele é nulo, ele é legal. Ela mesma pode fazer isso. Outro caso é um ato que foi feito e atendia uma finalidade, mas agora, devido a vários fatores, não atende mais. Então, mais uma vez, ela não precisa aguardar o externo a acionar. Ela pode simplesmente, no princípio da autotutela, revogar o próprio ato. O outro princípio é a continuidade dos serviços públicos. O serviço público se destina a atender a necessidades sociais. É com fundamento nesse princípio que nos contratos administrativos não se permite, em geral, que seja invocada pelo particular a execução do contrato não cumprido. Então, por exemplo, a sua prefeitura, melhor, o seu estado contratou. Vamos até contextualizar com a situação atual e as notícias atuais. Tenha contratado, por exemplo, 20 leitos de UTI, prevendo o pagamento mensal dessa despesa. E por algum motivo de processamento, de sistema, de falha na arrecadação, o governo estadual atrasa o pagamento. A empresa contratada, pelo princípio da continuidade do serviço público, não pode interromper esse serviço, porque ela está prestando um serviço público, né? Ela foi contratada pelo ente público para prestar aquele serviço. Então, ele não pode suspender assim de imediato pelo não pagamento. Ela tem que garantir, mesmo que não tenha recebido ainda, a continuidade desse serviço. Ricardo, então ela pode ficar quanto tempo sem receber? Cada caso é um caso, existem as leis específicas das licitações e dos pregões, né? E aí, inclusive, é motivo de aula lá para frente, a gente vai voltar aqui, mas lembre-se, a continuidade do serviço público deve ser garantida. O princípio da razoabilidade. Os poderes concedidos à administração devem ser exercidos na medida necessária ao atendimento do interesse coletivo, sem exageros. O direito administrativo consagra a supremacia do interesse público sobre o particular. Mas essa supremacia só é legítima à medida que os interesses públicos são atendidos. Exige proporcionalidade entre os meios que se utiliza a administração e os fins que ela tende a alcançar. Agir com lógica, razão, ponderação nos seus atos discricionários. Lembra quando a gente falou de desapropriação? Então, imagine que você tem que fazer uma obra. E essa obra vai passar em cima de um
de uma residência. Então, o engenheiro foi lá, mediu, vai ter que desapropriar 2 propriedades. Então, você não precisa, por um princípio de razão, desapropriar mais do que é necessário. Sempre usa-se a dose conforme a necessidade. Sempre se mantém a razão. Então, vamos para o nosso resuminho rápido. Então, a gente tem aqui os princípios fundamentais e a partir daqui os outros princípios. Então, princípio geral da legalidade. Na atividade particular, tudo que não está proibido é permitido. Na administração pública, tudo que não está permitido é proibido. O administrador está rigidamente preso à lei e sua atuação deve ser confrontada com a lei. Princípio da impessoabilidade. O administrador deve se orientar-se por critérios objetivos, não fazer distinção com base em critérios pessoais. Toda atividade da administração pública deve ser praticada tendo em vista a finalidade pública. Princípio da moralidade. O dever do administrador não é apenas cumprir a lei formalmente, mas cumprir substancialmente, procurando sempre o melhor resultado para a administração. Publicidade. O requisito da eficácia e moralidade, pois é por meio da divulgação oficial dos atos da administração pública que ficam assegurados o seu cumprimento, observância e controle. E o princípio da eficiência é a obtenção do melhor resultado com o uso racional dos meios. Atualmente, na administração pública, a tendência é a prevalência do controle de resultados sobre o controle de meios. Além disso, temos a supremacia do interesse público, onde o interesse público tem supremacia sobre o interesse individual, mas essa supremacia só é legítima à medida que os interesses públicos são atendidos. Temos o princípio da presunção de legalidade. Os atos da administração se pressupõem legítimos até a prova em contrário. Temos o princípio da finalidade. Toda atuação do administrador se destina a atender o interesse público e a garantir a observância das finalidades institucionais por parte das entidades da administração indireta. O princípio da autotutela. A autotutela se justifica para garantir à administração a defesa da legalidade e a eficiência dos seus atos, nada mais que um autocontrole sobre os seus atos. E o princípio da continuidade do serviço público. O serviço público se destina a atender a necessidades sociais. É com fundamento nesse princípio que nos contratos administrativos não se permite que seja invocada, pelo particular, à exceção do contrato não cumprido. Os serviços não podem parar. Então aqui a gente terminou a parte sobre princípios, né? Vimos todos esses princípios gerais da administração pública. E agora a gente vai começar a falar sobre poderes e deveres do administrador público. Em continuidade aos termos pertinentes, a administração pública há que abordar os poderes e deveres do administrador. Compreensão importante para sabermos os limites a quem estão sujeitos os agentes públicos. Os poderes e deveres do administrador público são os expressos em leis, impostos pela moral administrativa e exigidos pelo interesse da coletividade. Cada agente administrativo é investido na necessária parcela de poder público para o desempenho das suas atribuições. Esse poder deve ser usado normalmente como atributo do cargo ou da função, e não como privilégio que a pessoa que o exerce. O poder é diretamente relacionado a desempenho de cargo ou função. É esse poder que empresta autoridade ao agente público, quando recebe da lei competência decisória e força para impor suas decisões aos administrados. O poder administrativo, portanto, é atribuído à autoridade para remover os interesses particulares
que se opõem ao interesse público. Nessas condições, o poder de agir se converte no dever de agir. Assim, se no direito privado o poder de agir é uma faculdade, no direito público é uma imposição, um dever para a agente que o detém, pois não se admite a omissão da autoridade diante de situações que exijam sua atuação. O administrador público não pode se omitir. É inclusive um crime ele ter uma competência, uma função prevista e não exercer essa função quando necessária. Contanto, temos o uso e o abuso do poder. O uso do poder é prerrogativa da autoridade, prevista em lei, prevista no cargo. Mas o poder há de ser usado normalmente, sem abuso. Usar normalmente do poder é empregá-lo seguindo as normas legais, a moral da instituição, a finalidade do ato e as exigências do interesse público. Então, toda vez que o administrador público usa seu poder, ele tem que ter essas limitações. Abusar do poder é empregá-lo fora da lei, sem utilidade pública, por exemplo. Ocorre o abuso de poder quando a autoridade, embora competente para a prática do ato, ultrapassa os limites da sua atribuição. É o excesso. Ou se desvia das finalidades administrativas. É o desvio. Ou se omite do seu dever. A omissão. Entendeu que o abuso abre em 3 situações? O excesso, o desvio e a omissão. Entendam, contudo, que o uso do poder é lícito. Agora, o abuso sempre será ilícito. Daí, porque todo ato abusivo é nulo por excesso ou desvio de poder. Então, excesso de poder ocorre quando a autoridade, embora competente, tenha a competência prevista para praticar o ato, vai além do permitido e exorbita no uso de suas faculdades administrativas. O desvio de poder ou desvio de finalidade. Verifica-se essa espécie de abuso quando a autoridade, mesmo atuando nos limites de sua competência, pratica o ato por motivos ou fins diversos dos objetivados pela lei ou exigidos pelo interesse público, geralmente procurando atender um interesse particular. E nós temos a omissão da administração. Pode representar a aprovação ou rejeição de pretensão do administrador. Tudo depende do que dispuser a norma pertinente. Então, temos o excesso, temos o desvio e temos a omissão. Então, falamos sobre poderes. Já falamos sobre princípios, poderes. Então vamos agora trabalhar sobre quais são esses poderes, quais tipos de poderes administrativos existem. Né? Porque a gente já, como a gente acabou de falar, né? A gente já viu os princípios administrativos da administração pública. E também vimos os poderes e deveres do administrador público, inclusive sobre o uso e o abuso. Agora vamos tipificar os poderes administrativos. Então, o primeiro tipo é o poder vinculado. É aquele que a lei atribui à administração para o ato de sua competência, estabelecendo elementos e requisitos necessários para a sua formalização. A norma legal condiciona a expedição do ato aos dados constantes em seu texto. A administração fica sem liberdade para a expedição do ato. É a lei que regula o comportamento a ser seguido. Como exemplo, a aposentadoria compulsória aos 70 anos. Então vejam que esse poder ele não tem discricionalidade. Ele está previsto em lei e ele está vinculado a essa lei. A condição foi atingida, prevista, automaticamente se traduz o seu poder. O poder discricionário
é a faculdade conferida à autoridade administrativa para, diante de certa circunstância, escolher uma dentre várias soluções possíveis. A liberdade na escolha de conveniência e oportunidade, mas lembrando, seguindo os princípios fundamentais da administração pública. Por exemplo, pedido de porte de arma. A administração pode ou não deferir o pedido após analisar o caso. Então, entendam que existe uma escolha, uma descrição, ainda baseada em lei, mas que a autoridade vai escolher entre uma opção ou outra. Por exemplo, conceder ou não o porte. Temos o poder hierárquico. É o poder através do qual os órgãos e respectivas funções são escalonadas numa relação de subordinação e de crescente responsabilidade. Do poder hierárquico decorrem faculdades para o superior, tais como dar ordens e fiscalizar seu cumprimento, delegar e avocar atribuições e rever atos dos inferiores, decidir conflito de atribuições, choque de competências, né? Não existe hierarquia no judiciário e no legislativo, em suas funções essenciais. Conflito de competência positivo. Dois agentes se julgam competentes para a mesma matéria. O superior hierárquico aos dois é quem vai dirimir o conflito. E temos o conflito de competência negativo. Dois agentes se julgam incompetentes para a mesma matéria. Então vejam que, por causa do tamanho, né, das estruturas da administração pública, o poder hierárquico se mostra necessário. Imagina, por exemplo, toda a estrutura da Polícia Federal, por exemplo. Então, a necessidade da divisão em repartições e atribuições de poderes em forma hierárquica é a melhor forma da condução dos seus serviços. Então, é um poder administrativo, esse poder de hierarquia. Temos também o poder disciplinar. É o poder dado a autoridades administrativas com o objetivo de apurar e punir faltas funcionais. O poder disciplinar não se confunde com o poder punitivo do Estado, mediante a da justiça penal. Ele só abrange as infrações relacionadas com o serviço. O poder de aplicar a pena é o poder dever, ou seja, o superior não pode ser condescendente na punição. Ele não pode deixar de punir. É considerada condescendência na punição crime contra a administração pública. Como os agentes públicos se organizam e possuem relações e seguem os ditames da lei, faz-se necessário existir o poder disciplinar para que as próprias autoridades administrativas consigam apurar e punir as faltas funcionais, ou seja, as faltas executadas na função do serviço. Mas não confundam esse poder com o poder punitivo do Estado, mediante a justiça penal. Então, é até comum muitas vezes o servidor responder nas duas esferas. Ele cumpriu uma falta, né, executou algo ilegal e vai ser apurado tanto dentro da administração pública quanto dentro da justiça penal. E se o efeito dele produziu danos que são apuráveis pelas duas esferas, ele vai responder nas duas esferas. Temos ainda o poder regulamentar, o poder de que dispõem os executivos, por meio dos seus chefes, presidente, governadores e prefeitos, de aplicar a lei e a forma correta de execução. É o poder que os chefes do executivo têm de executar, de aplicar a lei. Passei alguma? Deixa eu ver. Regulamentar.
Temos o poder normativo. É a faculdade que tem a administração de emitir normas para disciplinar matérias não privativas de lei. Na administração direta, o chefe do executivo, ministros, secretários expedem atos que podem conter normas gerais destinadas a reger matéria de sua competência, com observância da Constituição e da lei. É o poder de emitir normas. É como se fosse uma tradução da lei para a prática. Então, tem que existir esse poder para que você possa transformar o texto legal em procedimentos. Aqui entram as portarias, entram os decretos, né? Entre outros. Para finalizar o tema sobre o poder de polícia da administração, destaque-se ainda as seguintes classificações. Temos a polícia administrativa, age a priori, restringindo o exercício das atividades lícitas em benefício ao poder público. Exemplo, lei do silêncio, muito em voga agora tomar vacina. E temos a polícia judiciária, age a posteriori, investigando delitos cometidos e aplicada a devida sanção. Então, age antes e o outro age depois. Então, a polícia administrativa se desdobra em polícia de comunicação, de costumes, de propriedade, de reunião, de associação, polícia sanitária, de trânsito, de profissões, de comércio e indústria, de estrangeiros, polícia ecológica, do índio, de caça e pesca, de diversões públicas, polícia florestal, de pesos e medidas, de água, de atmosfera, polícia funerária, mas no fundo não são várias espécies de polícia, são setores em que as normas de polícia se fazem sentir, mas só há uma polícia administrativa. Tem competência para exercer a polícia administrativa, a administração direta, autarquias e fundações do direito público. Então aqui a gente terminou, certo? Só reforçando um pouco mais aqui o conceito de polícias, né? O poder de polícia, a gente tem a administrativa, que age antes, e a que age depois. E dentro dessa polícia administrativa, ela se desdobra em várias. A gente acaba esbarrando com várias delas durante o nosso dia a dia na execução das nossas profissões. Então, se eu estaciono no lugar errado, eu sou acionado pela Polícia Administrativa de Trânsito. Se eu não pago minha mensalidade, minha anuidade no Conselho de Profissões, se eu estou em desvio de função, se um estrangeiro entra sem a devida documentação, se eu estou pescando durante a piracema, tudo está sobre a abrangência do poder de polícia, né? Da polícia administrativa. Então, a gente termina esse material, a gente conclui o material que vai ser trabalhado nessa segunda semana. Mais uma vez, peço desculpa pelo atraso da postagem, que realmente meu computador, não sei o que aconteceu, parou de funcionar, tive que desmontar ele todo, mas deu certo. Deve ser por causa da chuva, né? Tá chovendo demais. As atividades, eu vou postar ainda hoje, e acredito que vamos fazer um questionário e mais algumas atividades de texto, algo assim. Eu pretendo lançar 2 atividades. Não se preocupem com o prazo, a gente estende um pouquinho. Peço que quem sobre a primeira, gostaria de fechar a primeira semana, então quem ainda não fez as atividades da primeira semana, façam, para a gente já pegar a nota, tá? Cuidado, porque está acontecendo uma situação que a pessoa abriu o questionário e não enviou dentro de 1 hora, só que o questionário fica parado lá. Você tem que entrar, enviar, né? Provavelmente a pessoa apertou salvar sem enviar, alguma coisa assim. Façam essa conferência para mim, mandem enviar. Se forem fazer uma nova tentativa, façam.
E me mandem no fórum qualquer dúvida, se tá dando certo ou não, porque eu já quero encerrar. Eu quero deixar esse questionário da primeira semana aberto mais até, vamos ver aqui, até o dia 15, pode ser? Me digam aí se pode ser até o dia 15, tá bom? Mesma situação. Dúvidas do conteúdo dessa semana, o fórum tá aberto, a gente responde na próxima ou no vídeo extra que a gente pode lançar aí, tá? Inclusive eu vou fazer aqui responder uma dúvida que surgiu faz uns 5 dias que eu recebi ela. Achei interessante, pessoalmente, porque a gente vê muita, porque na verdade quase a grande maioria não entende realmente como funciona o nosso sistema político, as atribuições, né? Então a gente acaba se confundindo nesses conceitos. Inclusive, é muito interessante o interesse de vocês em fazer esse curso de Direito de Serviços Públicos, né? Mesmo que não vá desenvolver atividades no serviço público, conhecer o serviço público é a melhor ferramenta de fiscalização que você pode ter. Uma das questões, inclusive, foi feita por uma das alunas, é como a gente pode melhorar o serviço público. Cara, é fiscalização. E para fiscalizar bem, o ideal é conhecer bem. Cada vez que você conhece melhor como funciona, cabe uma melhor fiscalização. Por exemplo, a gente já sabe que existem princípios, né, e funções obrigatórias no serviço público. Então, por exemplo, pelo que a gente já trabalhou no curso até agora, nós já vimos os requisitos de todos os atos administrativos, os princípios básicos da administração pública, os poderes e deveres do administrador público, o uso e abuso de poder. Então, só com o que a gente já trabalhou, a gente já consegue questionar a administração pública bem melhor do que antes, bem mais embasado. Pode falar, mas você não seguiu o princípio da publicidade. Você fez uma compra sem publicar. Isso não pode. Então, um povo que fiscaliza os seus administradores públicos é um povo que ajuda na melhoria contínua da administração pública. Certo? Ainda ficou uma dúvida. Me perguntaram sobre o sistema presidencialista da primeira aula. É interessante, vamos fazer um reforço aqui, aplicando o caso do sistema presidencialista brasileiro. Vamos lá, então. Então, a principal característica do sistema político presidencialista é a separação entre os poderes legislativo, judiciário e executivo, os quais mantêm uma interdependência funcional efetiva para o controle recíproco dos poderes, apesar da evidente liberdade que estes gozam entre si. Eles são divididos, eles têm a sua liberdade dentro da sua função, mas eles se mantêm interligados numa eterna vigilância, né? Então, essa manutenção desse controle, dessa separação, quando a gente fala aqui em controle recíproco, né, é fundamental para o desenvolvimento do sistema. No presidencialismo, os representantes são eleitos pelo povo por meio do voto direto, no nosso caso, Brasil. E aqui, ou pela representação indireta dos colégios nos Estados Unidos, mas vamos se focar no Brasil. Para cumprir mandatos com período pré-determinados pela Constituição. Então, é fundamental no sistema presidencialista a escolha pelo povo. A forma pode variar um pouco, mas que cumpram mandatos com períodos pré-determinados. O mandato não se estende indefinitivamente. No que tange ao Poder Executivo, é materializado na figura do Presidente da República, o qual é, ao mesmo tempo, chefe de governo e chefe de Estado, ou seja, uma pessoa jurídica de direito público externo para representar seu país em questões internacionais. Então, nosso representante internacionalmente diante das outras nações é o nosso presidente da República. E de direito público interno, é a autoridade administrativa máxima,
Então, o nosso maior administrador público, com maior poder, é o presidente da República. Em suma, o presidente tem como funções liderar a vida política nacional, chefiar as Forças Armadas, encaminhar projetos de lei ao Congresso, escolher os ministros de Estado, os quais podem ser nomeados e exonerados livremente. É a autonomia dele, a definição dos ministros, ministro da Economia, ministro da Saúde, ministro da Educação, além de firmar tratados internacionais. Tratado internacional, o único que pode assinar é o presidente da República. Apesar de toda sua autonomia para executar seu plano de governo, o presidenciável deve ainda responder pela administração pública e pelas decisões executivas, como no caso de prestação de contas. Ele não pode abandonar o que já está funcionando. Existe uma máquina pública funcionando, atendendo e à procura do interesse público, para executar o interesse público. Também é função dele, então, responder por essa administração. Representando o Poder Legislativo, temos o Parlamento ou Congresso Nacional, uma Assembleia de Representantes eleitos com a função de legislar, representar, bem como controlar o Poder Executivo. Existe essa função prevista. Por outro lado, o Poder Judiciário, materializado no Supremo Tribunal ou Suprema Corte, é responsável por todas as questões judiciais. Então é isso, um reforço sobre o presidencialismo, nosso sistema de governo. Né? Ainda precisamos falar que o sistema presidencialista é o mais utilizado no mundo, né? A gente, além de presidencialista, é federalista. Se tiverem alguma dúvida sobre o sistema federalista, a gente pode falar na próxima aula, mas a gente é formado por estados-membros, que tem representação no Congresso Nacional, no caso no Senado, né? Uma das partes do Congresso Nacional. Então, devo lançar o questionário ainda hoje e mais uma atividade. Se o meu computador não voltar a parar de funcionar, mas acredito que agora eu resolvi. Certo? Peço mais uma vez desculpa pelo atraso no material. O fórum está aberto para qualquer dúvida. Se cuidem e tenham um bom dia.